Pelo ponto de vista de Deus, até onde a gente é responsável pelo cuidado dos nossos irmãos. Se ajeita a cadeira, prepara o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Os Paroleiros. Hoje, parola de número 149, a segunda dentro do tema Perguntas de Deus. E eu não sei vocês, meninos, mas as pessoas estão me parando na rua, aqui em São José dos Pinhais, elogiando esse novo tema. Sim, gente... Que pergunta legal que tem. E eu estou recebendo notícias aqui, notificações no meu celular, de pessoas sugerindo perguntas de que a gente poderia colocar nas próximas parolas. Tenho certeza que vai ser um tempo especial para a gente. E aí, 04, e aí, mente brilhante, preparados, agasalhados para mais uma semana de parola? Agasalhados por quê? Somente em Auroraville que é frio. Aqui em Greenhouse não é frio. Aqui está tudo certo. A Vila Aurora é muito perto do céu, é um morro, né? Então, como é muito próximo do céu, a gente acaba passando um pouquinho mais de frio. Mas aqui, vamos lá. Aqui em São José dos Pinhais, o frio chegou mais cedo, o inverno nem começou, mas nós estamos já há uma semana aqui, amanhecendo com 1 dígito de temperatura. Então, já está sinalizando para a gente aqui o que vai ser essa próxima estação do inverno. Meninos, vamos começar a nossa parola aqui, aproveitar, né, que hoje o nosso oráculo não está presente. Isso nos dá uma maior liberdade literária, vamos dizer assim, né? Podemos explorar várias traduções e versões da Bíblia. Então, hoje tem bastante assunto bacana para a gente conversar aqui. E a pergunta de hoje, ela está com base em Gênesis 4:9, quando Deus, então, vira para Caim, logo depois dele ter matado Abel. Então, Deus pergunta para Caim, aonde está o seu irmão? Ou, onde está o seu irmão? E Caim, então, fala assim, seria eu o tutor do meu irmão? E ele sabe que a primeira vez que eu estava aqui conversando em casa, no café da manhã, sobre essas perguntas, e ali estava na mesa aqui, no café conosco, e ela virou para mim e falou assim, pai, que Caim era um cara corajoso, hein? Porque responder para Deus dessa forma assim, se é aqui em casa, já tinha tomado um tapão na boca logo na primeira vez. Eu falei, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com algumas falas que a gente tem quando o nosso ânimo está alterado, né? Quando a gente está com um humor alterado. E aqui, para mim, nitidamente, a gente vê um Caim contrariado, né? Porque essa passagem é logo depois da passagem que fala a respeito da oferta, né? Que Deus aceitou o ofertante e depois a oferta, como a gente já falou na série sobre prosperidade bíblica. Então, a gente vê aqui um Caim bastante contrariado. E então, Deus vira para Caim e pergunta, então, onde é que está o seu irmão? Aqui já dá bastante assunto para a gente conversar. E eu sei que a gente vai enveredar por uns caminhos aqui que fala a respeito de comunhão, de cuidado com o irmão. Mas, Will, eu estava lembrando aqui de uma série que nós fizemos, eu acho que foi em 2021, aquela série chamada Evangelho Simples, né? Você deve lembrar que foi na época que a gente fez com o Benjamin Reyes, que era um evangelista, né? Que é um evangelista que a gente gravou com ele lá dos Estados Unidos. E uma das palavras que nós fizemos dentro desse tema, o título era Uns aos Outros. E nós falamos a respeito dos mandamentos recíprocos, né? Do cuidado relacional que nós temos que ter um com os outros. De fato e de verdade, como você sempre diz, né? Eu quero acreditar que Deus tem essa preocupação, esse foco de colocar o homem numa questão, num contexto, aliás, de relacionamento e de cuidado uns com os outros. Quer começar por aqui?
Beleza, eu queria agradecer que no dia de hoje o nosso Jiraya não está entre nós, não é verdade? Quero agradecer que, em razão do Jiraya não estar conosco, nós poderemos hoje usar outras versões bíblicas, então isso me deixa muito tranquilo. Quando a gente fala desse texto sobre a audácia de Caim falar o que falou para Deus, a gente precisa dar um contexto, né? Porque sem o contexto, muitas vezes a gente lê ou ouve a respeito dessa passagem e a gente fala assim, mas que coisa mais fora de nexo, né? Porque os dois prestaram uma oferta a Deus, né? E, em teoria, qual é a razão, qual é o motivo de Deus não ter aceito a oferta de Caim? Eu acho que tudo começa por aí, né? Eu acho que o grande ponto é a gente entender que, a partir do momento que o pecado entra no homem, Deus ele institui algo que, de uma forma muito superficial, a Bíblia ela não aborda nesse contexto, mas ela aponta lá para frente, o motivo pelo qual a Caim ele vai e ele experimenta de uma inveja, ele experimenta de um ciúme, ele experimenta de um sentimento que até então a humanidade não tinha experimentado. Um dos autores que eu gosto muito, e esse daqui o Jiraya não vai poder de forma alguma refutar, Flávio Joséfo, né, se eu não me engano, ele traz um entendimento a respeito disso, que havia, e Luciano Subirá também no seu livro Graça Transformadora, ele relata a respeito disso, que havia uma tradição de oral para se apresentar o que deveria ser feito num propósito sacrificial. Então, o que era a forma pela qual o homem ele se achegava a Deus? Então, nós vamos ver Deus ensinando isso a Adão, quando Adão ele peca, e ali Adão ele busca fazer umas vestes com árvore de figueira, e aí Deus ele está refutando aquilo, né? E Deus ele vai lá, faz umas vestes de um animal morto, então apontando para que somente o homem somente poderia se achegar diante de Deus mediante o derramamento de sangue de um animal inocente. E ali é aí que começa todo o imbróglio, porque Deus ele estabeleceu um propósito. Olha, homens, para que vocês estejam, e quando eu falo homens, eu não estou falando do gênero, eu estou falando da humanidade. Homens, quando vocês se achegarem diante de mim, saiba que você tem que se achegar diante de mim mediante o derramamento de sangue de um animal. Isso daqui já começa a trazer um entendimento para nós do motivo pelo qual o sacrifício, ou seja, a oferta de Abel foi aceita e de Caim não. Porque a oferta de Abel foi de um animal, das primícias. Ou seja, aquilo que foi estabelecido lá no Éden, em caráter oral, a oralidade daquela tradição chegou até Abel, e Abel ele entendeu, opa, eu vou me achegar diante de Deus. Então, a forma pela qual eu vou me achegar diante de Deus tem que ser da forma como ele instituiu lá no Éden. Ou seja, um animal deve ser morto e ele deve ser alguém que vai apontar para o Cristo. Já Caim, o que ele faz? De fato, Caim ele pega daquilo que é o melhor dele, só que ele pega o que é o da terra. E existia, e aí eu já vou explicar o porquê que eu uso o tempo nesse verbo, o verbo nesse tempo verbal, existia uma maldição sobre a terra. E qual era a maldição? Olha, o homem agora, ele vai ter que, do suor da sua face, ele terá que trabalhar. E aí, o que Caim ele está estabelecendo? O homem tentou se achegar diante de Deus mediante vestes de figueira, ou seja, na força do seu braço. E a palavra fala que não é pela força do braço,
mas vai ser pela fé. Ou seja, um sacrifício de um animal, o derramar do sangue de um animal para que houvesse a cobertura do pecado, porque a expiação somente viria lá na frente, com Cristo. Então, Caim, ele pega o quê? Do fruto, do suor dele, ou seja, de novo, ele volta para uma questão que tem que ser na força do braço dele. Então, o que Deus ele está falando naquele momento? Deus está falando, Caim, eu não estou aceitando a sua oferta por um único motivo. Eu estabeleci uma ordem e você sabe qual é essa ordem. Eu não estou rejeitando a sua oferta porque ela não é boa, porque, de fato, você consegue imaginar como que era a fruta daquele ambiente. Não é como a gente vai no supermercado lá, né? Tem até aquele meme, a banana fica 15 dias no supermercado, toda amarela, chegou na tua casa, segundo dia já está toda preta, né? Não é isso. Deus está falando, olha, existe uma regra, existe um propósito para você chegar até mim. Bom, mas eu abri uma caixa de minhoca, eu tenho que fechar. E Gálatas 3, 13 e 14 diz que a maldição ela foi quebrada em Cristo Jesus. Sim, é fato que hoje o mundo jaz no maligno, mas eu e você vivemos, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Bom, então por que o sacrifício não foi aceito? Porque o sacrifício que foi apresentado diante de Deus foi o mesmo sacrifício que Adão e Eva apresentaram. Adão e Eva apresentou o quê? Vou me achegar diante de Deus do meu modo, da forma como eu entendo que tem que ser. E Isaías vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Opa, por que não foi aceito, então, o sacrifício de Caim? Porque, para Deus, aquele sacrifício foi como um trapo de imundícia. Então, aqui a gente entende o motivo pelo qual Deus ele rejeitou a oferta. Deus ele rejeita aquela oferta porque ele tinha estabelecido uma ordem. Em Hebreus vai dizer que hoje eu e você temos o caminho aberto, o vivo e o novo caminho, que foi aberto por quem? Cristo Jesus. Até então eu tinha uma lei. Agora, a lei se completa em Cristo e um novo mandamento vos dou. Então, a partir do momento que eu estou em Cristo, eu caminho pelo vivo e novo caminho. Então, aí a gente entende. Caim, eu não tenho um problema contra você. O meu problema é que você não entendeu a forma pela qual você tem que se achegar diante de mim. E é por isso que eu aceito Abel. É por isso que eu aceito o sacrifício dele. Porque o coração dele está no sacrifício. E você está na lei. Olha, apontando já para algo que seria na força do braço. E aí nós vamos entender. Porque, olha que interessante, quando vem a maldição, Abel morre, o sangue dele grita até o dia de hoje, como diz Jesus lá, mas vem também uma promessa sobre Caim, falando, olha, você fez tudo isso aí de errado, a partir do momento que se você se posicionar de uma forma diferente, as coisas vão fluir de uma forma diferente para você. Mas saiba de uma coisa, a partir de hoje eu estou colocando uma camada de proteção sobre você. Olha que interessante. Não foi que Deus simplesmente rejeitou e falou, vai para lá, Caim. Não, ele colocou agora uma proteção sobre Caim. Então, daqui, a gente já começa a entender o contexto. E esse contexto ele é importante, porque ele rompe com uma suposta acepção, onde Deus teria falado assim, o meu preferido aqui é Abel e o meu rejeitado é Caim. Não, não foi isso. Na verdade, a gente não deve se achegar diante de Deus com mãos vazias. Essa é uma regra. Agora, a forma pela qual, como eu e você, vamos nos achegar diante de Deus, é que vai fazer toda a diferença. Na realidade, é bem isso aí, assim, que Deus não tinha preferência por um ou pelo outro. Tanto que quando Deus percebe que o semblante dele tá caído, ou tá irado, Deus vai até ele, né? E fala, se você se proceder bem, vai dar tudo certo, né? Mas também se proceder mal, ou se deixar com que o pecado até na porta, né, entre no teu coração, aí as coisas vão dar erradas. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, antes eu quero parafrasear o tema dessa parola de hoje, onde está Paulinho essa hora? Não é isso? Mas voltando aqui,
o que me chama a atenção é que mesmo com poucas informações, ou até nenhum relacionamento ainda com o Senhor, como teve seus pais, né, Adão e Eva, eles se manifestaram de alguma forma, né, de querer ter uma comunhão com Deus que tudo tinha criado. E para mim o que é interessante é que eles vão, oferecem, e Deus se manifesta a eles. Hoje, é o Jiraya do nosso grupo. Então o que me chamou a atenção é que Deus se manifestou para os dois. E mesmo que Caim não tivesse oferecido a oferta da maneira correta, Deus se manifesta a ele. E Deus dá o quê? Uma oportunidade dele fazer a coisa certa. Então, mesmo a pessoa fazendo as coisas de uma maneira errada, mas buscando a Deus, Deus vai se apresentar a ela e vai mostrar a maneira correta de se fazer as coisas. E aí a decisão está na nossa mão. É a mesma coisa hoje com Jesus, já que você citou Jesus, né? A gente gosta de citar muito João, né, 3,16, onde que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente esquece um pouquinho mais para frente que em João 3,18, né, 2 versículos para frente, vai dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então a gente vê que esse poder de decisão para o homem continua até hoje. Vai continuar até o final, né? Deus deu a decisão para Caim: faz a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, vai ser aceito. Deus dá o poder de decisão para o homem até hoje. Olha, se você crê em Jesus, você não vai ser condenado, você está salvo, né? Mas está sempre na mão do homem de fazer a coisa certa. Mas o homem, aqui no caso de Caim, preferiu deixar com que a ira, a inveja, o ódio, o ciúme, aquilo que dominou o coração dele, fosse que guiasse ele, né? E o que me chama bastante atenção é que ele foi dissimulado com Deus, né? Não sei, né? Ele foi dissimulado com seu irmão: vamos ali no campo. Depois ele é dissimulado com Deus. Não sei, né? E aí, talvez por essa pouca informação de quem é Deus, ele não sabia que era um Deus onisciente. Talvez, né? E aí a gente precisa conhecer um pouquinho mais o nosso Deus. Em Daniel vai dizer que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Então a gente precisa conhecer o nosso Deus. Nessa história aqui passa tanta coisa para a gente, né? Uma delas é não fazer de qualquer maneira. É fazer da maneira que agrade ao Senhor. Quando a gente vai para Malaquias, qual que era a bronca que Deus estava dando no povo lá na carta de Malaquias? A gente só pensa na parte que fala de dízimos e ofertas, mas é porque as pessoas estavam fazendo de qualquer maneira, a ponto de Deus falar assim: olha, é melhor que se feche a porta do templo, é melhor que não tenha ninguém que me busque, né, do que fazer de qualquer maneira. Então são várias ensinos que tem mostrando a longanimidade de Deus, mostrando um Deus que é zeloso, porque cá entre nós, se fosse de qualquer maneira que nós nos achegássemos a Deus hoje, a gente está vendo aí vídeos, né, de pregações com chat GPT, não é isso? Né? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse nível, de qualquer maneira, e a gente sabe que não é assim, que existe um caminho, né, para se chegar a Deus, um caminho de santidade, um caminho de temor, né, e a gente precisa trilhar por ele. E aí eu separei 2 personagens rapidinho aqui, né? Quando Sara ri da promessa que ela seria mãe, Deus falou: olha, Sara riu. E ela ainda vira para Deus assim: não ri não. E aí Deus fala: riu sim. Né? Então o ser humano tem essa capacidade. Quando Davi é pego no ato pelo profeta Natan, ele fala na hora: esse homem é você. Ele dá a profecia do que aconteceria. Davi pede perdão e cai de joelho. Então é diferente, né? Davi conhecia o coração de Deus, já Sara também não, e com certeza aqui Caim
muito menos. Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Muitas vezes a gente perde essa percepção de que o Senhor nos observa o tempo inteiro, né? Da mesma forma que a gente falou na semana passada, quando Deus pergunta para Adão aonde você está, não se tratava de uma posição geográfica. A pergunta que ele faz para Caim, se nós formos olhar, é muito semelhante. Porque para Adão ele pergunta onde é que você está, para Caim ele pergunta onde é que está seu irmão. É óbvio que Deus sabia onde estava o irmão. Então, reforçando aqui, né, mais uma vez, não se trata de uma condição geográfica, mesmo porque todas as câmeras já tinham filmado o que tinha acontecido, vamos dizer assim, né? E Deus já tinha visto lá no painel todo o fato em si, o VAR já tinha colocado lá em 4 ângulos diferentes, então já sabia de fato o que Caim tinha feito. Mas o que eu acho interessante é que Deus, quando vai perguntar para Caim onde é que está o seu irmão, antes de eu falar uma bobagem qualquer, como dizer assim, também não tinha mais com quem ninguém para perguntar, só tinha Caim para perguntar, mas a questão não é essa. Mas eu quero entrar aqui numa questão da gente pensar um pouquinho sobre qual é o papel social do homem, né? Desde a criação de Eva, para Deus fica muito claro que não é bom que o homem esteja sozinho. O homem foi criado para viver em comunidade. E eu sempre falo isso quando eu vou ministrar aqui para homens. Eu falo assim, que um Deus que é nós jamais criaria alguém à sua imagem e semelhança que fosse eu. Então, um Deus que é nós vai criar alguém parecido com ele que seja nós também. Então, o homem ele tem que ter essa corresponsabilidade de estar cuidando uns dos outros, né? Os maiores dos menores, os mais fortes dos mais fracos. E a gente vê, de fato, meninos, desde que a gente é criança, a gente sempre escuta dos nossos pais, né? Cuida do seu irmão menor, ou você que é o maior da casa, ajuda aí com os menores, enfim. Eu não sei aqui, de fato, se a Bíblia fala se Caim era o mais velho, ou era o mais novo, enfim, mas eu quero acreditar que existia essa preocupação de Deus realmente de estar incutindo no coração do homem essa responsabilidade da gente estar cuidando uns dos outros, protegendo uns aos outros, nutrindo uns aos outros, mesmo porque existe aqui uma questão de um contexto familiar, né? Acima de tudo. A gente não está falando aqui só de uma sociedade ou só de uma comunidade, mas de fato existia um laço familiar aqui. O Xandão está me alertando aqui, 4:1 diz que Caim era o mais velho. Então, confere com a teoria que eu acabei de colocar para a gente na mesa aqui. Mas, de fato, meninos, eu quero trazer a memória assim, para a gente meditar um pouquinho, talvez concentrar isso um pouco mais no segundo semestre, no segundo bloco, perdão. O que de fato é responsabilidade nossa como cristão de estar zelando por aqueles que caminham ao nosso lado? Qual que é a nossa responsabilidade enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto mestres, da responsabilidade de apontar o caminho, de proteger, de zelar pela integridade daqueles que caminham ao nosso lado? Aqui a gente conseguiu já pegar um bom contexto desse bíblico, né? Contexto bíblico dessa passagem aqui, e trazer essa realidade de que o Senhor, quando queria perguntar para Caim, aliás, o Senhor, quando perguntou para Caim aonde está o seu irmão, era simplesmente para que Caim tivesse a oportunidade, assim como Adão, a gente falou de Adão semana passada, de que Caim tivesse a oportunidade de encontrar um lugar de arrependimento. Um lugar onde ele pudesse falar assim, Senhor, olha, realmente eu pisei na bola, pequei, enfim. Eu sempre vejo dessa forma, não sei se vocês concordam comigo, mas sempre quando Deus vai trazer um puxão de orelha para a gente, a primeira atitude que ele espera da gente é que a gente sempre encontre um lugar de arrependimento, né? Eu queria só fazer a ressalva aqui, já que o Xandão ele citou o ChatGPT, né, e o culto online,
que assim que foi levantada a bola, perguntando se Caim era mais velho que Abel, eu fui ao ChatGPT e, de fato, de verdade, o Xandão tem razão. Então, obrigado, ChatGPT, queremos você aqui. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui nessa parola e a gente vai voltar no segundo bloco, trazendo então essa pergunta para os dias de hoje. Então, faz o seguinte, já curte esse vídeo aqui, compartilha para todos os seus contatos, porque é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, nos ajude a divulgar o canal para que essa mensagem alcance mais pessoas. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Escolha a que for melhor para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o segundo bloco, se Deus quiser. Tchau, tchau.